Acima de tudo, no momento, revesti-vos de amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juiz em vosso coração, tendo em vista que foste convocado para viver em paz, como membro de um só corpo. Sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai-vos uns aos outros, com toda sabedoria. E tudo quanto fizeres, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Colossenses 3, 14 a 17. Sejam todos bem-vindos a mais um programa O Meu Casamento é um Testemunho. Eu sou Stefania Cuna e farei-vos companhia até sensivelmente 1 hora de tempo. Hoje não vamos fugir à regra, porque estamos aqui com mais um casal convidado que vai compartilhar conosco a sua história, a quem desde já eu passo a cumprimentar. Sejam bem-vindos, irmãos. Oxene, muito obrigado pelo convite. Agradeço por mim e pela minha esposa e dizer que é com muito prazer que aceitei cá estar. Seja bem-vinda, irmã. Amém. Também digo mesmo, agradeço pelo convite. E será um prazer estar esse tempo, né, aqui a conversarmos acerca de tudo. Estou disponível e muito obrigada pelo convite mais uma vez. Bom, não vamos levar mais tempo. A primeira questão que eu gostaria de colocar ao casal: quem era o irmão José Tiago antes do casamento? Mais uma vez, o irmão José Tiago sempre foi um jovem comum, um jovem igual ao outro, para não fugir da regra, não é? O irmão José Tiago era, antes de conhecer a irmã Lúcia, era um jovem que andava por aí, teve várias relações, já meteu-se em tantas coisas mundanas. E agora, só para sublinhar, eu mesmo não tenho muito orgulho daquilo que era antes do casamento. A minha vida não era o que é hoje. Bom, ainda consigo, irmão José Tiago, quando diz que não tinha muito orgulho, como é que era realmente a sua vida naquele tempo? É uma vida que não dá muito gosto, muito prazer de contar, mas cá estou para falar disso. Eu era um jovem que envolvia-me em muitas relações, primeiro. Não que não conseguisse ter uma única relação, mas aquela mulher que eu sempre precisei, que sempre quis ter ao lado, quando a tivesse ao meu lado, já não me fazia bem. Ou já não era suficiente para mim. Eu desejava sempre ter mais uma e ter mais outra. E isso acabava em algum momento influenciando naquilo que era o meu foco, naquela que é a mulher que eu sempre quis ter por perto. Isso levou-me a ter 2, 3, 4 a 5 relações e já separei-me da minha esposa. A minha esposa por 2, 3, 4 vezes. Mas graças a Deus, hoje cá estamos juntos. Então, nessa época, a conquista de uma mulher lhe motivava. Queria estar sempre em busca de uma mulher como se fosse um troféu. Ou se calhar não diria assim em busca de troféu, mas que sempre existiu um amor lá, o amor que nunca morreu. Isso sim. Era a mulher da minha vida, é a mulher que com ela estou hoje, mas é uma mulher que antigamente não queria estar com ela durante muito tempo. Aquilo parecia algo temporal. Ficava com ela por algum momento, por 2, 3 anos, mas no meio sempre acontecia alguma coisa para que nos separássemos. Isso aconteceu por mais de 2, 3 vezes. Cheguei a me envolver com outras mulheres que depois essa relação nem foi uma relação duradoura, mas depois deu frutos não esperados, mas agradeço a Deus por isso. Agradeço a Deus por isso. E
graças a Deus, consegui sentar com ela e fiz-lhe entender que, olha, aquilo aconteceu porque aconteceu, era para acontecer, mas a verdade é que a minha vida é sempre ao teu lado. Irmã Lúcia, como é que era a irmã Lúcia antes do casamento? A irmã Lúcia antes de conhecer o irmão José Tiago? Oxene, para salientar que a irmã Lúcia era uma mulher, bem, uma mulher extrovertida, brincava, mas isso, na verdade, foi quando eu conheci o meu marido, né? Naquela época nós namorávamos. Eu era tão ingênua, tão frágil. Tão menina. Tão menina. Não entendia nada das coisas, na verdade. Eu só sabia que estava apaixonada e eu amava ele. Então, no meio dessa relação, muita coisa aconteceu. E, bem, como ele disse, não é, fez tanta coisa que não era muito agradável. E, na verdade, o comportamento dele me machucava muito, mas me machucou. Só, bem, não foi logo, porque o amor, na verdade, supera muita coisa. Pacienta. Eu tive paciência até onde eu pude. Mas quando, bem, eu também, o coração se cansou, porque ele já tinha outra relação. No meio da nossa relação já tinha outra mulher, já haviam se engravidado ali, já viviam juntos. Quer dizer, aquilo foi uma confusão que eu não consegui lidar com ele. Eu também o que fiz, me desviei. Aquela foi a única forma que eu achei de poder me refugiar da dor. Foi a única forma, foi o único refúgio. Eu achei a melhor forma é sair disso e entrar neste caminho. E foi assim como eu agi. E nessa época, bem, misturava duas relações. Eu já ficava com ele e ficava com o outro. Porque, na verdade, eu amava ele, mas O outro fazia-lhe bem. fazia-me muito bem, ele fazia tudo diferente, aparentemente respeitava-me, ele não me traía, né? Bem, não ser traída é sonho de toda mulher. Então, o que eu fiz? Fiquei lá. Ele lá também tinha uma mulher em casa, com filho. Eu, tudo bem, te amo, fico contigo, mas também vou ficar lá onde eu me sinto valorizada. Então, foi assim que a vida foi puxando por um tempo, né? Então, eu considero isso como um comportamento nocivo. Não considero isso bem, não me orgulho por ter feito isso. Mas, bem, aconteceu. Foi o que aconteceu na altura e eu me considerei uma moça muito... Não sei qual é o nome adequado para me atribuir, na verdade. Porque uma mulher direta, uma mulher com respeito próprio, na verdade, não pode levar esse tipo de vida, mas eu levei. Só para salientar, nessa época a irmã já conhecia a palavra? Não, infelizmente não. Eu não conhecia a palavra. Eu ainda vivia as coisas do mundo, conselho alheio de qualquer uma. Das amigas? Amigas, influências, não é? Assim que ele faz assim, faças assim também. Tu podes ficar com ele, ficar com outra pessoa, desde o momento que tu te sintas bem. Eu segui aquele conselho, porque eu não conhecia a palavra. Bom, por que o casal afirma na primeira pessoa que o meu casamento é um testemunho? Eu afirmo que o meu casamento é um testemunho. Primeiro porque nasci numa família onde dificilmente alguém podia casar ou casava. A única pessoa que casou na minha família é o meu pai. Mas também nasci numa família que não conhece, que nunca frequentou a igreja. A minha família até então, infelizmente, até então na família, ainda existem palotas. E é mais ou menos exatamente por isso que em algum momento as palotas influenciavam para que os casamentos na família não acontecessem.
Então, lá esteve. O meu pai casou, mas não, em nenhum momento casou um religioso. Então, eu não esperava que um dia pudesse entrar na igreja, casar, e a minha vida pudesse continuar a andar de uma forma regrada, ou em Deus. Então, o simples fato, o fator de estar numa família que cultuava, vamos dizer, o mundo satânico, e o irmão ter conseguido sair de lá e casar-se na casa de Deus, para si foi uma grande vitória. Foi sim. Foi uma grande vitória. Foi uma grande vitória porque eu pude escolher uma e única mulher, o que é diferente de muita gente da família. Na minha família, normalmente os homens casam com 2, 3, 4 mulheres. Eu tive Deus me deu essa oportunidade de poder ficar de escolher uma e ficar somente com ela. Irmã Lúcia, por que afirma na primeira pessoa que o meu casamento é um testemunho? Bem, eu afirmo que o meu casamento é um testemunho porque também nasci de uma família que o estilo de vida não é muito apresentável. Na minha família em geral, são pessoas que gostam muito de curandeirismo, gostam de seguir tradições. Quando a vida não estiver bem, vão para as palhotas, procuram consultar como é que vai ser, o que vai ser. Então, não nasci de uma família que leva uma vida leve. Vida cristã. Uma vida cristã, exatamente. A maior parte da família, não é? Leva esse tipo de vida. Na verdade, eu fui a única, eu posso dizer que fui a escolhida, porque eu, desde o início, não é? Quando eu conheci a palavra, quando eu aceitei Jesus como meu Criador, eu frequentei a igreja, até porque muitos chegaram a dizer que eu fosse uma que não estava bem de cabeça. Ela sempre está na igreja, ela não sei o quê, sempre tinham motivos para falar. Mas bem, acima de tudo isso, de novo, eu fui a escolhida e sou a primeira de 10 de toda a nação. Quer dizer, todo o nascimento da minha família, desde lá no início, minhas tias, primas, irmãs, eu fui a única casada. Então, é de honrar, é de agradecer, é de louvar a Deus. Graças a Deus, realmente. Bom, estiveram aqui a falar logo no início que viveram uma vida meio conturbada. O irmão Zito tinha várias relações. Como é que foi chegar ao ponto de decidir que não, é com esta mulher que eu quero me casar? O que realmente o motivou a fazer a escolha de ficar com a irmã Lúcia? Uma das coisas que me fez escolher a irmã Lúcia é que o sentimento estava lá plantado. A semente estava lá lançada. Mesmo que estivesse com outras, na mesma o coração pedia que eu voltasse para ela. Segundo, porque a maneira como nos separamos na primeira passagem, porque esta relação teve 2 passagens. A primeira, que foi há mais ou menos 10 anos atrás, e a segunda etapa, que é esta que temos Deus, que fomos buscar Jesus Cristo. Então, de como separamos na primeira passagem não foi da melhor maneira, porque digo isso porque não faltou amor. O amor sempre lá existiu e a relação era das melhores. Mas houveram coisas relacionadas com questões espirituais e tudo mais. Falta isto, falta aquilo, e vindo de pessoas. Então isso é que acabou nos afastando. Mas o essencial para a criação do lar sempre existiu, que é o amor. Coloco a mesma questão à irmã Lúcia, sabendo que não foi fácil perdoar, porque já estava com ele envolveu-se com uma outra mulher, que dessa mulher geraram filhos. Como é que foi decidir casar-se com um homem assim, nessas condições? Bem, decidi me casar com o meu marido, não foi uma tarefa fácil. É verdade que eu não tive muito tempo para sentar e pensar se eu estava a agir
correto ou não. Mas, bem, também não posso saber explicar. Aquilo foi algo repentino. De repente eu me vi, já estava lá de volta. Estava lá de volta. Mas antes, eu sempre amei, né? Nunca me esqueci dele. Nos separamos, cada um viveu a sua vida, mas eu sempre lhe amei. Só que voltar de novo com ele também não foi nada fácil. Até porque, posso alongar ainda mais, né? Quando estivemos separados, né? Ele lá, sempre me ligava, me procurava. Eu chegava um tempo que eu até lhe insultava, lhe humilhava, não me procura, não me liga, essas coisas todas. Mas não porque eu não queria. Eu estava a tentar ensinar o meu coração que tinha que aceitar aquela situação, não é? Embora não tenha sido uma tarefa fácil também. E não foi porque nem superei. Mente a ligar, que era para se fazer presente. Sim, ele sempre queria ligar, queria me ver, mas ele estava numa outra relação. Mas sempre ligava, me procurava. Não passava uma semana, sempre tinha que ligar. Como é que estás? Mensagens. Desde meu aniversário, ele era o primeiro, mais engraçado. Ele era o primeiro a me parabenizar. Então, bem, eu vi. Na verdade, esse homem merece mais uma chance. Apesar disso ser um pouco difícil por causa das coisas que enfrentamos, a confiança também. Eu já não acreditava que pudesse ver uma mudança nele. Bem, eu esperava que se por acaso eu conseguisse voltar para ele, eu teria que suportar a mesma vida de antes. Mas, graças a Deus, bem, de repente aquilo tudo apagou-se. Voltamos. Voltaram e casaram. E casamos. Ok, chegou a decisão firme que realmente é com a irmã Lúcia, que o irmãozito vai se casar. E a irmã Lúcia disse que é com este homem que eu vou me casar. Agora o que eu quero saber, como é que foi este momento? Os preparativos em si, como é que foi falar com a família, quais foram as barreiras que vocês enfrentaram juntos ou de forma individual, quando estiveram a preparar o vosso casamento? Olha que essa parte que mais doeu, se calhar dizer que essa foi a parte mais difícil da minha vida. Primeiro, a decisão de casar já lá fui com muitas dificuldades. Mas a certeza que vinha por dentro é que me fez soltar isso para fora e fez-me dizer que não, eu tomei essa decisão, quero casar e vou me casar. E não foi fácil levar essa decisão para a família, porque nem todos estavam de acordo. Mas olha, quem queria casar não eram eles, era exatamente eu. Por isso que enfrentei, orei muito. Eu pedi a Deus que eles pudessem receber a informação de forma leve e que ficassem felizes com a informação. Tudo bem que nem todos partilhavam da mesma ideia, mas tinham que aceitar porque a decisão já estava lá tomada. Aceitaram, caminharam comigo, quiseram comigo caminhar e passaram para trás os que também quiseram passar para trás, que não quiseram fazer parte, deixaram a caminhada. Mas olha que não foi uma caminhada assim tão fácil. Conte-nos como é que exatamente aconteceu de forma detalhada, porque é exatamente isso que nós queremos saber. Não foi uma caminhada fácil. Primeiro, porque quem pensava que se calhar o melhor era que me juntasse àquela mulher que já tem um filho comigo. Mas não era isso que meu coração pedia. E não era isso que eu pedia a Deus. Eu pedia a Deus que me desse uma mulher que eu ame e que ela também correspondesse ao amor que sinto. E que juntos pudéssemos fazer uma vida, não casar pelas crianças. Casar por amor. Casar por amor. Começamos a preparar o casamento, os primeiros meses. Trabalhei, como vinha trabalhando, tenho feito meus trabalhos, venho fazer meus trabalhos, ganhando meu valor, isso e aquilo, ia pedindo a Deus, ia orando, meu Deus, peço o valor para que isso aconteça. Olha que o casamento foi preparado em menos de 6 meses. O casamento foi preparado em menos de 6 meses. Os trabalhos inicialmente apareceram, Deus foi aumentando.
Mas quando aproximaram-se já os dias do casamento, o valor todo desapareceu. É muito engraçado. Mas é isso, o valor todo desapareceu. Aquilo foi algo instantâneo. E o barulho na família aumentou. Primeiro, do lado da família da minha esposa, porque, digamos, são 3 famílias numa só. A minha esposa não tem lá os seus pais, então são os tios, é a tia, é aquilo, é dizer que é o mais velho, é mais aquele, por aí. Então foi uma situação muito complicada de gerir. Tivemos várias dificuldades. Eu só um mês, no mês antes do próprio casamento, já lá tive 3 acidentes. Fora os acidentes, também houve quem tentou estragar o casamento. Cada um tentava estragar à sua maneira. Houve quem achou que tivesse na capacidade de tirar tudo aquilo que fizesse parte do casamento. Refiro-me à parte da alimentação e tudo mais. A quem assaltou entrou mesmo na sala onde estavam guardadas as coisas para o tal copo d'água. Exatamente. Entraram lá, tiraram tudo. Tiraram quase tudo. Ficamos a ficar sem nada, mas Deus nunca nos abandonou. Em algum momento eu cheguei a dizer, olha, nem que seja para as pessoas convidadas chegarem lá, aplaudir mais um copo d'água, aquilo que tiveram nós vamos dar. Depende daquilo que levarem ou não levarem, o importante é que Deus estará lá e o casamento será abençoado. Amém. Irmã Lúcia, chegou a decisão firme, realmente vou me casar. E como é que foi este momento dos preparativos? Geralmente as noivas são as mais eufóricas, preocupam-se demais com os detalhes e, por vezes, também a família tem uma certa influência. Como é que foi fazer esta gestão de sentimentos e de emoções nesse momento? Bem, na época em que estávamos a fazer os preparativos não foi nada fácil, muita coisa aconteceu e foi nessa época mesmo em que eu pude ver quem era quem. Eu pude conhecer o verdadeiro semblante de cada um, o interesse, o verdadeiro amor de cada um, não é? E o amor que não existe daqueles que dizem te amar, me amar, aliás. Eu pude conhecer essa parte negativa e positiva. E quanto aos preparativos, os detalhes, na verdade, eu não vou falar que já tinha algum tempo para sentar, pensar nos detalhes de tanta coisa na minha cabeça. Era barulho, tanto da parte da família do noivo, tanto da parte da família da noiva, que sou eu neste caso. Tinha muito barulho. E eu estava numa situação em que não tinha ninguém que me ajudasse a gerir aquela situação. Eu estava sozinha. Ali, se fosse algum problema ou algo por informar, eu pessoalmente tinha que me encarregar e levantar-me para casa de uma pessoa um por um neste caso, para informar aquilo que está a acontecer ou para dizer se eu tenho dificuldades nisso. Se eu não fizesse isso, ninguém fazia por mim. Inclusive os convites, eu tinha que fazer pessoalmente a distribuição. Bem que depois, apareceram algumas pessoas de boa fé na família que me ajudaram a distribuir a divisão entre famílias, não é? Apareceu um membro, disse, eu vou levar convites para todos esses, ali, assim sucessivamente, seguiu-se aquela ordem toda. Foi isso que aconteceu, mas não foi fácil. Até recebi convites para ir ao curandeiro, para consultar como é que seria. Se esse homem realmente é bom marido. Na verdade, não era só isso. Nós dois tínhamos que ir ao curandeiro para sabermos se o nosso casamento iria sair bem, o que iria acontecer, quem estava contra. Mas, na verdade, agradeço a Deus, nós continuamos firmes, mas muito firmes, apesar da dificuldade que enfrentamos. Nós não nos desviamos em momento algum, permanecemos na fé até que chegasse aquele dia, o tão esperado dia, neste caso. Mas eu queria saber, quando a irmã foi lá, a sua família, e colocou a questão de que apresentou que eu vou me casar,
como é que foi realmente a reação deles? Quais foram as palavras que eles usaram naquele momento? Bem, quando eu coloquei essa questão, algumas pessoas fizeram-se de estarem felizes, mas na verdade não estavam felizes. Outros até acabaram dizendo como é que pode ser uma órfã a casar. Nós que nascemos nesta família, crescemos, estamos a envelhecer, temos filhos, mas nunca vimos uma coisa igual, nem em nós, nem nos nossos filhos. E naquele momento que eu informei, muitos disseram, parabéns, parabéns, aquele fingimento todo, não é? Mas no fundo, não estavam nada felizes. Eu pude perceber isso cada dia que... Como é que é? A cada dia que passava. Porque eu percebi que quando foram os da família do noivo para informarem que... a pedirem mão da noiva, neste caso, eles aceitaram e quando aceitaram, normalmente a família da noiva, a partir daquele dia, deve se unir para combinarem os detalhes de como é que vai ser, mas nada disso aconteceu. O que aconteceu é que essas mesmas pessoas que me parabenizavam saíram, viajaram, outras foram ficar na África do Sul, passaram 2, 3, 4 meses. Ainda nós, nas vésperas do casamento, em que estamos a dar a luta de lá para cá, estava lá a relaxar numa boa. Eu ia para lá em casa, às vezes chegava lá nas reuniões, não estava ninguém. Aquilo foi uma dor que... Realmente estava sozinha. Eu estava sozinha. Aquilo foi uma dor que, por vezes, eu só dizia, meu Deus, eu sei que o Senhor é comigo, me ajuda. Eu estou nessa dificuldade, eu sei que não é uma dificuldade que supera o seu poder. Esteja comigo, eu orava mesmo. Porque aquilo estava tão sufocante que chegou uma época em que alguns, meu primo, filho do irmão do meu pai, veio e disse, olha, tu tens que ir para a casa da tia, minha tia, irmã do meu pai. Essa é a mais temida na família. Toda a família respeita, se prostra diante dessa. Tu tens que ir para lá, tens que ir informar pessoalmente que tu vais casar, porque ela diz que quer que tu vá para lá pessoalmente. Ninguém deve lhe informar isso. Por que ela quer que eu vá para a casa dela? E insistiram muito, ela não aderiu ao casamento, nesses preparativos ela não entra, ela não quer saber nada do seu casamento. Falaram muitas coisas. O que faço? Ok, eu posso muito bem me casar na ausência dela, eu posso muito bem. Mas por respeito a vós, já que vocês dizem que não vão fazer nada sem que ela esteja aqui presente, irei para a casa dela lhe informar. Então, mas isso não foi nada fácil, porque eu também tinha aquilo de... ela não me criou, ela ficou longe, desde que perdi nossos pais, nos deixaram sozinhos. Então, nós crescemos e agora eu tenho que ir ajoelhar em casa dela e dizer que vou casar. Na verdade, essa bênção não vem dos homens, vem de Deus. Acredito que se dependesse dela, eu não estaria a me casar hoje. Disseram, não, você tem que perdoar, tem que esquecer isso, não sei o quê. Ok, fui para a casa dela e cheguei lá, cumprimentei-lhe, fui com meu irmão mais novo, cumprimentamos-lhe, viemos te informar isto, mais aquilo. Ela só fez, assim mesmo. Eu não sei qual é o significado daquela resposta, se é resposta ou o que ela me deu. Levamos uma coisa de 1 hora de tempo a olhar para ela assim, para vermos se ela falava alguma reação. Sim, mas não notamos nada, ela não disse nada, simplesmente disse e calou. Então nós despedimos, voltamos para casa. De novo, umas 2 semanas depois, voltam a dizer, tens que ir para lá. E no mesmo dia, desculpa, o marido dela veio a me dizer, traga o teu marido aqui na minha casa. Eu disse, não. Eu não vou levar meu marido lhe trazer na vossa casa. Porque se eu recuar o tempo, recordo-me que quando estávamos da primeira vez a tomar essa mesma decisão, nós queríamos noivar. E aconselharam-me a ir para a casa dela, porque ela é praticamente como se fosse um deus naquela família. Vai para a casa dela lhe informar. Eu era tão ingênua, tudo bem, minha tia, vamos. Até fui com meu marido. Fomos para lá e quando chegamos lá, ela disse assim, que eu tinha que viajar para Gaza,
comprar capulana, comprar vinho, coisas. Eu era criança, eu não entendia nada disso. E nessa época fez isso. Sim, ela fez. E o que na verdade aconteceu, eu até hoje me pergunto, acredito que aquilo não aconteceu porque ela disse aquilo, alguma coisa, ela fez para fechar, para que isso não acontecesse, porque depois o noivado terminou assim, não aconteceu mais. A família do noivo foi pedir a mão da noiva, aliás, pedir a apresentação para que fossem para lá, não é? Para fazerem essa cerimônia. E ficou assim, depois daquilo que ela disse. Nós esperávamos que ela recebesse aquilo de boa forma, mas ela simplesmente disse tinha que ir viajar para Gaza e tinha que levar meu marido para Gaza. Eu não nasci em Gaza, Gaza é casa deles. Eu nasci aqui, cresci aqui. Eu estranhei. Não, mas como? Bem, terminou assim. Então, dessa vez eu disse, eu não vou levar o meu marido. Foi uma confusão tremenda que muitos fugiram. As únicas pessoas que me ampararam foi a família da minha mãe. Eles me ajudaram e agradeço muito a Deus por isso. Ele tem lhes usado de uma forma extraordinária. Até no próprio dia do casamento eles fizeram muito por mim. Então, eu agradeço a Deus, agradeço. Simplesmente digo isso, agradeço mesmo. Amém. Irmãozito, qual foi a importância, o contributo da igreja para lhe ajudar a tomar esta decisão de eu quero me casar? O contributo da igreja foi a palavra. Foi a palavra me encorajou, a palavra me mostrou o caminho e deu uma importância do casamento. É exatamente isso que me fez com que tomasse essa decisão de casar. O ensinamento que temos tido na igreja é um ensinamento que te põe na linha, naquilo que é a linha de Deus. Então, em algum momento chegas a pensar, mas por que tem tanto ensinamento? Por que tem tanto ensinamento em todas as semanas e continuo no caminho errado? Só faltava um impulso, se eu dizer, faltava um impulso. E coragem, como enfrentar a família para poder dizer isto, mas aquilo, porque eu era uma pessoa que dependia muito mais da família. Eu cheguei a pensar que sem a família não podia fazer nada. Não que a família estivesse contra alguma decisão que eu pudesse tomar, não. Mas porque a minha decisão, ou não podia ter decisão nenhuma antes de consultar a família. Não me achava em altura de decidir alguma coisa da minha vida ou da minha relação antes. Sem antes consultar a família. Mas em algum momento a igreja me ensinou a palavra de Deus me ensinou que não precisas de pessoas além de Deus. Só Deus é suficiente para que tu possas caminhar, independente daquela pessoa apoiar ou não apoiar a tua decisão. Mas se Deus está contigo, então tu podes caminhar, desde que estejas a fazer a coisa certa ou a tomar a decisão certa. E foi fácil decidir. Decidi com coragem e com certeza, e as coisas já aconteceram. Irmã Lúcia, qual foi o contributo da igreja para decidir que vou me casar e suportar todas aquelas tribulações dos preparativos para o casamento? Bem, a igreja contribuiu muito, porque desde o momento que eu aceitei Jesus, eu conheci a casa do Senhor, eu comecei a ver muita mudança, muita transformação. Eu comecei a enxergar as coisas de uma forma diferente. Primeiro, para dizer que quando eu e meu marido voltamos, eu ainda tinha aquela mágoa. Eu só estava com ele porque o meu coração queria que assim fosse. Mas eu não posso dizer que havia perdoado de forma em que eu pudesse pensar naquilo que ele me fez e não me afetar. Porque na verdade eu pensava, sempre que eu pensasse naquilo que ele me fez, eu olhava para ele com uma raiva. Às vezes eu não tinha me esquecido. Mas quando eu conheci a casa do Senhor, eu comecei a escutar orientações, ensinamentos. Eu comecei a ver que, na verdade, a vida não é feita de mágoas, rancor, viver do passado enquanto estamos no presente.
se Deus nos dá a chance de estarmos no presente, é porque Ele acredita em nós. Então, nós também temos que acreditar nele e em nós mesmos e aprendermos a perdoar o nosso próximo, o nosso irmão, os nossos maridos também. Então, eu disse, olha, eu tenho que fazer a coisa certa. Aceitar casar com meu marido, não estou a fazer isso por ele. Casar, não faço isso por ele, mas faço isso por mim ou por nós, pela nossa salvação, porque Deus assim aprova. Então, é isso. Bom, passaram-se já as tribulações. Uns aceitaram, outros não, que vocês realmente vão se casar. E chegou o grande dia. Como é que foi este momento? O que é que pairava no vosso coração, na vossa mente, olhando para aquela festa decorrer, que realmente o casamento já está sendo abençoado? O que é que aconteceu nesse dia? O que é que pairava no vosso coração? Na verdade, aquilo parecia uma fase, parecia a passagem de uma fase para outra. Parecia nascimento do novo homem. Primeiro porque vinha de muito sofrimento, era algo novo, vivia algo novo um mês antes do casamento, ou se calhar 2 a 3 meses antes do casamento. Vivi muita coisa nova. Comecei a conhecer as pessoas na sua realidade. Quem é quem? Então, com o correr dos dias, com a aproximação dos dias, ou do dia do casamento, as questões eram tantas, as dificuldades eram imensas, as coisas iam aumentando, e faltava isto, faltava aquilo, aparecia isto com uma e outra ideia, sempre existia uma ideia diferente da outra. Mas, chegando a hora, eu comecei a aceitar. Eu disse, não, o que faltar, faltou. O que existe é o que Deus disponibilizou para mim. A verdade é que eu vou me casar e Deus vai aprovar o casamento. E chegou o dia, gostou que não gostou, gostou que gostou, não gostou que não gostou. Mas o certo é que eu fui para lá. De lá saiu um novo homem. Da casa de Deus saiu um novo homem. As coisas, a minha vida de lá, desde o dia de casamento para cá, tornou-se outra. De Deus. Mas pode tentar nos descrever como, que novo homem é esse que apareceu depois do casamento? Nasceu lá um novo homem. Tudo bem que já era um homem que tinha a palavra semanalmente, já caminhava, estava sempre no caminho certo, mas depois do casamento, aquilo, as exigências comigo mesmo multiplicaram. Eu mesmo disse, aceito a vida de Deus de hoje em diante. Então, por que tem que continuar naquele caminho? Ainda existiam algumas coisas por limar. Mas o casamento veio a sanar tudo isso. Veio a limpar todas aquelas lacunas e de lá para cá sou um homem novo. Voltado para a família. Sim, para a família. Continuo com uma relação ativa, uma relação próspera com a família. Tenho uma família alegre. Aquilo que aconteceu de errado, eu quero acreditar que entre nós, da família, ninguém queira me fazer mal, a não ser que o diabo ou Satanás tenha entrado na vida, no coração dessa pessoa, ou tenha usado a pessoa, neste caso, não está a dizer isso. Okay, mas a verdade... Desculpe, quando me refiro voltado para a família, é a sua esposa. Porque o homem deixará sua mãe e seu pai para se juntar à sua esposa. Então, quando se transformou nesse novo homem, é esta família que eu estou a dizer, sanando aquelas brincadeiras que tinha antes e ficou somente com a irmã Lúcia. Claro. Não há mais olhos para outra mulher, senão a minha. Até porque dá vergonha só o fato para ver uma mulher a passar. Tudo bem que olho é olho. Em algum momento o olho está lá. Mas dentro de mim sempre aparece alguém a dizer, olha, não é o caminho que tu escolheste. A tua mulher é uma e única. Então, é algo que acontece no momento, mas passando mais 2, 3 minutos, a verdade é que o meu coração, aquele que é o meu normal, eu acho meu normal agora porque, pronto, eu levava uma vida muito diferente da atual. E já aceitei esse coração, vindo, não vindo, aparecendo alguém com isso, mas isso a tentar me fazer recuar. Eu digo não.
só tenho uma, sempre me aparece a minha mulher por dentro, aparece uma mulher dizer, olha, não aceita, não vai. E no fim, acabo mesmo indo no caminho certo. Irmã Lúcia, chegou o grande dia. A primeira noiva da família, de inúmeras gerações, a menina que é órfã, e mesmo assim Deus escolheu aquela que na família talvez era que menos era considerada, e está ali a casar. Como é que foi esse dia? Bem, a chegada do dia do meu casamento foi muito agradável, mas também foi muito desagradável por causa daqueles movimentos todos, porque até chegou o próprio dia ainda com aquele ruído, barulho, para cá, para lá. Até chorei. No dia do meu casamento eu chorei muito, mas chorei de dor, mas também chorei de felicidade. Porque em algum momento eu me dava conta, olha, eu estou a casar. Eu percebi que muita coisa estava a acontecer que eu, na verdade, nem esperava e não desejava que acontecesse. Mas também tinha a coisa mais importante que todos aqueles detalhes. Eu estava vestida de noiva, então foi uma bênção. Eu agradeci. E o dia que eu estive mais assim foi no sábado, mas no domingo, depois de eu vir à casa do Senhor, recebemos a bênção. Eu disse, eu já sou casada. Em algum momento eu até olhava para o meu dedo assim, ficava a olhar, tirava foto no dedo, estou casada, eu sou uma mulher oficialmente casada. Então, aquilo foi emocionante, ainda é emocionante, porque ainda não consegui superar aquele gosto do dia do casamento. Sim, que não cheguei de aproveitar naquele dia, mas depois daquilo eu estou a sentir algo bom em mim, que na verdade eu superei ou alcancei um troféu. Na verdade, eu alcancei um troféu que, enquanto alcançava, eu nem enxergava por querer olhar para aquilo, pequenas coisas. Mas foi muito bom muito bom mesmo. Amém. Bom, já estão casados e o dia do casamento é sempre bonito. Mas vem aí a convivência, o dia a dia. Como é que vocês fazem para manter o equilíbrio dentro do vosso casamento, manter o respeito? Qual é a importância de Deus na vossa vida? Nós procuramos manter o equilíbrio na base do apoio. Nosso apoio é nosso Deus. Tudo que a gente faz, todos os nossos erros, todos os nossos acertos, nós entregamos a Ele. Aquilo que eu faço de certo, aquilo que eu faço de errado, falo com Deus. Meu Deus, perdoe-me, encaminha-me, usa-me, torne-me o melhor marido para que possa agradar a ela e que através de mim ela possa ter qualquer coisa. Então, erros existem, eu cometo erros. Má direção, por vezes tenho tido, ou má direção, tenho andado, mas nada que influencie de tal forma que chega a destruir a nossa relação, aquilo que é a nossa convivência. Há discussões, igual a todos os casais, mas também, acima de tudo, há perdão. Onde há Deus, há sempre perdão. Há sempre tendências de perdoar. Há discussão, isso, mas aquilo, há desentendimento, há discordância em termos de pensamento, em termos de análise. Por vezes analisamos de maneiras diferentes. Mas, no fim de tudo, eu acabo dizendo, quem sou eu para dizer que ela está errada ou que eu estou certo? Sentamos, pedimos perdão um ao outro, chamamos Deus para a nossa casa, chamamos a Deus para que nos ajude a resolver aquela situação ou ultrapassar. Se não conseguimos resolver, pedimos apoio de alguém que esteja mais ou menos no nosso mundo. Mais ou menos no nosso mundo, pedimos a alguém para que nos apoie. Então as pessoas nos apoiam e tudo mais. E assim anda. Seguem o dia a dia. Segue o dia a dia. Irmã Lúcia, o que tem feito para suportar, perdoar
o irmão Zito? Como é que tem lidado com os defeitos do irmão Zito? Bem, na verdade, o meu suporte é Jesus. Porque eu acredito que se fosse só por mim, eu não suportaria mais nada. Mais nada mesmo. Eu não iria querer suportar nada, não iria querer saber nada que venha dele de errado. Mas eu me apoio em Deus e nós nos apoiamos, não é? Em Deus e conseguimos superar muitos obstáculos e dificuldades. Pois a primeira ferramenta que nós usamos é o diálogo. Primeiro, conversa. Bem, é verdade que não é fácil lidar com o péssimo comportamento do outro, né? Ou algumas atitudes meio erradas, não é fácil. Mas, na verdade, isso é algo que eu meto na minha cabeça e digo também ao meu coração que é algo que faz parte do relacionamento e que se eu quero mesmo permanecer casada com o meu marido, ser uma mulher respeitável, uma esposa da casa, uma esposa real do meu esposo, eu tenho que saber aceitar os erros dele, lhe amar acima dos erros dele, não querer me basear naquilo que ele é ou que ele faz, porque na verdade isso destrói o casamento e destrói. Então eu procuro me ensinar, me fazer entender que essas são situações que fazem parte da relação e se for algo que está fora do meu controle, a oração é uma das armas por mim usadas. Eu oro, peço a Deus para que me ensine a perdoar, para que me ensine a esquecer, para que me ensine a olhar para o meu marido, para que me ensine a olhar no meu marido as qualidades que ele tem do que os defeitos que todo ser humano carrega, não é? Então, esse é meio usado por mim para lidar com essas situações adversas dos relacionamentos dos casais. Bom, estamos já quase à nossa reta final do nosso programa. Eu queria pedir agora aos irmãos que tecessem algumas palavras para motivar aquela pessoa que está lá em casa, aquela mulher, aquele homem que vive um relacionamento conturbado ou que pretende se casar, mas talvez esteja a enfrentar dificuldades, ou aquele que já está mesmo casado a ponto de separar-se. O que vocês podem dizer para esta pessoa? Primeiro, eu diria que eu aconselhava as pessoas a decidirem. Devem tomar uma decisão e deve ser uma decisão sólida. Aquilo que decides deve ser isso que segues, mas acima de tudo tem que chamar Deus. Nunca deixar de chamar Jesus Cristo, deve ser a primeira pessoa a ser chamada para que a tua decisão seja firme e em nenhum momento fique já abanando. Ou dizer que a questão financeira em nenhum momento não pode se usar, em nenhum momento a questão financeira pode ser usada como justificação para não casar ou para não casamento. Uma das coisas que comigo aconteceu, eu recordo que há 6 meses já havia pedido minha esposa em casamento, mas não tinha nada. Estava no zero. Orei, eu disse, meu Deus, peço o valor porque eu preciso ultrapassar. Eu preciso fazer isto, mais isto. Olha aqui, o milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Deus é bom. Fiz um jogo, juntei um valor com um colega meu, 1.000 meticais. Fizemos um jogo, umas apostas de futebol. Chegamos a ganhar 250 mil. Ganhamos 250 mil e... Eu estou feliz. Fiquei muito feliz com esse milagre. Fiquei muito feliz, honestamente falando. Ganhamos 250 mil, repartimos 250, ficamos com 120, 125. Olha, aqui foi esse valor que me empurrou. O valor me empurrou, também me deixei levar um pouco pela emoção do valor. Pensei que fosse ganhar todos os dias. Usei boa parte do valor para o casamento, outra parte continuei jogando e fui perdendo. Mas a boa parte é aquela que foi usada para o casamento. Foi aquilo que eu pedi a Deus e Deus me deu. E daí tive uma aula. Eu tive uma aula.
A minha aula foi esta: aquilo que tu pedes a Deus, diz, meu Deus, eu peço isto, quando ser o valor tens que usar exatamente para aquilo. Em nenhum momento tu podes ficar meio abanado ou emocionado, porque as coisas de Deus acabam. Acabam, porque aquilo que eu pedi um valor, usei, mas nem todo foi investido para aquele fim. Mas, contudo, eu agradeço a Deus, porque grande parte do casamento mesmo foi investido por esse valor. O valor sempre aparece, com isso estou a dizer que o valor sempre aparece. Existiram pessoas que muita coisa fizeram, tanta coisa fizeram, para que o valor não, para que não pudesse casar a um sítio. Eu fiz um trabalho para um sítio, não posso dizer o nome, que a Deus chama de ver cerca de 120 tal mil, não chama a pagar, e eu já nem vou atrás desse valor, já desisti um valor chamado de vir no ano passado, até então não me pagaram, mas não estou muito preocupado, eu depois já acabei percebendo os porquês do valor não sair, Bom, e o conselho para aquele homem, aquela mulher que está lá em casa, que também está a passar pelas mesmas dificuldades, talvez que o irmão passou. Qual é o suporte, além da decisão? A pessoa já tomou a decisão que sim, eu quero seguir em frente. O que é que ela faz depois? Depois da decisão, o que há a fazer é seguir o caminho de Deus. Ir atrás do que tu queres. Primeiro tens que escolher a esposa. Escolhes a esposa, respeitar a tua esposa e seguir os caminhos de Deus. Porque se de facto tu queres casar com uma mulher, em nenhum momento tu podes deixar levar com as coisas externas, as coisas do mundo. Depois da decisão, uma das coisas a fazer, se calhar, é a tal procura, a tal respeito. Correr atrás. Sim. De organizar as coisas. Buscar a Deus. Deus sempre em primeiro. Em todos os planos. E que não falta amizade entre o casal. Tem que haver muita conversa, tem que caminhar sempre juntos. E não pode haver medo de nada, porque há muita tribulação no meio. Mas isso em nenhum momento pode afetar aquilo que é a decisão que o casal toma. Irmã Lúcia, qual é o conselho que dá àquela mulher que não respeita o marido? Aquela mulher que acha-se superior ao seu marido porque tem posses financeiras, ou aquela mulher mesmo que também está a viver uma situação em que já não suporta o casamento, porque o marido tem um certo comportamento que não lhe agrada, gera-lhe bastante mágoa, e ela está ali a ponto de tomar a decisão de separar-se. Bem, eu apelo a todas as mulheres que em algum momento estejam a passar por situações adversas como essas, estão no casamento, estão nos preparativos do casamento, outras estão para se divorciarem. Bem, situações adversas, não é? Que, na verdade, há aquelas que acham-se superiores porque elas trabalham bem, ganham bem, ou mais que o marido, essas coisas todas. É preciso que uma mulher seja humilde o suficiente, porque na verdade uma mulher, ainda que tenha milhões, ainda que seja dona do mundo inteiro, no seu marido, ela é simplesmente uma mulher. Ela nunca vai ser superior ao seu marido, ainda que tenha tudo que ela quer, ainda que ela tenha todo o dinheiro do mundo, mas no seu marido ela não é superior. Bem, ela nunca vai ser superior. Então eu apelo a essas mulheres para que sejam mulheres com respeito, mulheres que sabem amar os seus maridos, cuidar, submeterem-se aos seus maridos, em outras palavras. E porque, na verdade, o alcance do sucesso no casamento parte do respeito, consideração, dar amor. E sem essas coisas, na verdade, isso só leva o casamento ao desgaste. E quando aquelas que querem se divorciar, o divórcio não é a solução, e nunca foi. É preciso que sejam pessoas
que decidam se aproximarem mais de Deus, porque há problemas que nós homens, na verdade, não temos poder para resolver. Sim, não temos poder para resolver. Então, o único orientador é Jesus Cristo. Esse é o meu conselho, que essas pessoas, ou essas irmãs que estejam a suportar ou a passarem por essas todas dificuldades, aproximem-se mais de Deus, porque só Ele é quem pode mudar toda a situação. E tem que salientar mais alguma coisa? Bom, essa foi a última questão do nosso programa. Agradeço desde já por terem aceito o nosso convite. E quanto a nós, ficamos por aqui. Bom, apenas dar a última palavra e dizer: sejam bem-aventurados a todos aqueles que descansam no Senhor, pois Ele é fiel e tudo o que promete, Ele cumpre. Paz e graça em nome de Jesus Cristo.